Olá pessoal, sou Reginaldo Balduino. Quero tratar com vocês, né, neste momento sobre um assunto que está bastante debatido na mídia, né? E já passou pelo Senado. É um assunto de interesse público, como sempre tenho tratado aqui no nosso canal. Então, hoje eu quero falar com vocês e dar a minha opinião sobre o decreto das armas, ou sobre a posse legal de armas, ou porte de armas, né? E quero ouvir também de vocês a sua opinião, tá certo? Se você gostar do tema, do debate, inscreva-se no canal, dá o seu like aí, tá bom? E divulgue também entre os seus amigos e parentes. Bom, pessoal, o decreto das armas a gente já sabe que foi derrubado pelo Senado Federal. Eu não quero entrar no mérito da questão se o executivo pode ou não legislar por decreto. Não sou operador do direito, por enquanto. Sou operador de segurança pública, graduado em gestão pública, e tenho as minhas convicções, minha opinião sobre o assunto, né? Então, como cidadão, eu quero deixar também aqui a minha opinião, e desde já dizer para vocês que sou favorável, tá certo? Ao posse e o porte de arma por algumas categorias, por alguns cidadãos, não são todos, né? A mídia vem divulgando que o governo federal quer armar a população, o que não é verdade. O direito está sendo concedido a algumas pessoas, né? Ou seja, aquelas pessoas que atendem um certo critério estabelecido pela lei para que ele possa ter a sua arma na sua residência. E algumas categorias, tendo justificado a sua atividade, né, profissional, também possa ter o porte de arma. Então não é todo mundo, né? Até porque tem a questão do valor, do custo. Nem todo cidadão tem condições de comprar uma arma. Mas eu quero falar para vocês, baseando-me em alguns argumentos que eu considero relevantes, e quero passar para vocês alguns dados estatísticos, né? Porque eu ouvi alguns que se posicionaram contra, argumentando que o temor deles é de que possa desencadear uma mortandade no país, né? Eu sou também defensor da vida, tá certo? Defendo a vida. E obviamente a gente tem que, como cidadão de bem, tem que defender a vida. E é por esse motivo que eu considero a autodefesa ou a legítima defesa um direito natural do ser humano, não é? O ser humano tem esse direito natural de se defender quando na iminência de uma agressão. Então, todo cidadão tem esse direito como na sua naturalidade, né? É como a lei da física rege, né? Que para toda ação existe uma reação dentro das proporcionalidades, obviamente. Então, o cidadão ele tem direito a se proteger, né? É um direito, não é um dever. O dever cabe ao Estado criar situações, meios, mecanismos que possam proteger o cidadão. É um dever do Estado. Mas o cidadão tem o direito de se defender. Né? É um direito, para mim, na minha opinião, um direito natural. A gente vê um trecho nas Escrituras Sagradas com relação a Moisés, que Moisés, pelo texto sagrado, era considerado um dos homens mais mansos da sua época. E, no entanto, ele se depara com um dos seus irmãos sendo agredido por um egípcio, e ele exerce o direito de defesa, né, de legítima defesa, e leva a óbito o agressor, né? A Bíblia não relata como foi isso, mas que houve uma reação natural em detrimento daquela ação que estava sendo realizada pelo agressor. Então, é um direito natural que a pessoa tem. Mas
aqueles que são contra, né, cidadão de bem, ter sua posse de arma, diz que pode desencadear uma mortandade. Bom, mortandade no nosso país é uma coisa que não falta, né? E a gente precisa se preocupar também com isto, né? Então, 62 mil mortes por ano por homicídio. Isso já mostra que há uma falta, uma lacuna muito grande aí da ação do Estado, né? Nós temos no trânsito 47 mil mortes no trânsito, né? Vamos proibir agora de o pessoal usar o veículo, o carro? De forma alguma, né? Nós temos também, as estatísticas mostram, né? 54 mil mortes por erro médico, né? Isso está sendo veiculado pela o site da TV Brasil. Uma pesquisa feita em 2017, 54 mil mortes por ano no nosso país por erro médico. E nós temos também outro dado interessante, que é a morte provocada por uso de álcool. No nosso país, nós temos um dado também muito interessante aqui numa pesquisa que está no g1.globo.com. O Brasil ocupa o 5º lugar em mortes por uso de álcool. Vamos proibir também o uso de álcool? O que vocês acham? Né? Temos 47 mil por ano de mortes no trânsito. Vamos também proibir? Não. Obviamente que existe uma regulação pelos órgãos competentes para deliberar quem pode e quem não pode usar o veículo, não é? Assim como também deve acontecer com o uso da arma, quem pode, quem não pode, não é? Então, se nós temos uma mortandade dessa no trânsito, nós temos uma mortandade dessa o Brasil ocupando o 5º lugar em mortes por álcool, uso de álcool, não é? A pesquisa afirma aqui que nós temos um indicador de 12,2 óbitos por 100 mil habitantes. Diz a matéria ainda que aproximadamente 80 mil mortes no continente americano, e o Brasil ocupa o 5º lugar nessa mortandade por uso de álcool. Vamos também proibir o uso do álcool? Então, são essas questões que a gente precisa analisar e debater e ver que o uso da arma por pessoas habilitadas, por pessoas de bem, na minha opinião, não vai causar uma mortandade desenfreada, não. Mortandade desenfreada já existe. E outro fator interessante, dito pelo o ministro Barroso, do STF, ele fala sobre outro tipo de mortandade que muita gente está alheia a isso e até, de certa forma, aprovando, que é sobre a corrupção. A corrupção também é um indicador de morte violenta no país. E quem diz isso é o ministro Luiz Roberto Barroso. Diz aqui na matéria que ele diz assim: a corrupção é um crime violento praticado por gente perigosa. É um equívoco considerar que não seja assim. Corrupção mata na fila do SUS, mata na falta de leitos nos hospitais, mata na falta de medicamento, mata nas estradas por não ter manutenção adequada, destrói vidas que não são educadas por falta de escolas. E o fato de o corrupto não ver nos olhos da vítima não o torna menos perigoso. Então isso é uma declaração do ministro Luiz Roberto Barroso falando sobre a corrupção. E aí, vamos proibir a corrupção ou não? Ou vamos deixar como está? Então, assim, um momento de reflexão, né? Eu acredito que o cidadão tem o direito, sim, de possuir uma arma, né? A sua defesa independe do mecanismo que ele possa utilizar, assim como também a morte, a mortandade. A mortandade também depende do instrumento, né? A gente pode muito bem ter uma autodefesa usando seus membros, não necessariamente uma arma de fogo, mas isso fica para quem treina, para quem tem habilidades para isso, né?
Então, e nem todo cidadão, como eu já falei, não tem condições de possuir uma arma, né? E também existem critérios, a lei vai determinar sobre isso. Então, não é a população que vai ser armada, né? Alguns da população, passando pelo crivo da lei, ele poderá, sim, se tiver condições financeiras para usar, para comprar, sim, ele pode, sim, é um direito natural, né? Isso é opcional, né? Obviamente que eu estou falando aqui como cidadão, tá certo? Para uma população brasileira, gigante por natureza e diversa na sua forma de pensar, de ideologia, de religião, tá? É obviamente que para a igreja eu tenho outro discurso, tá certo? Isso é para a igreja. A igreja é um outro povo, é uma outra situação que não cabe aqui agora no momento, tá certo? Então, fica aqui a minha opinião, que Deus abençoe vocês. Fica com Deus.